Boa noite a você, meu querido amiga e meu querido irmão em Cristo Jesus. Neste momento, estamos muito felizes porque você decidiu priorizar as coisas de Deus nessa noite. Hoje nós temos a parte 3, ou a noite 3 do nosso programa de revivamento espiritual, algo de extrema importância, e eu acredito que hoje Deus realmente está muito feliz com a sua presença aqui conosco. Deus seja louvado por isso. Seja bem-vindo mais uma vez. Esta, podemos dizer assim, é a casa virtual de Deus. É verdade que para Deus não existe barreira geográfica, sendo assim, acredite que Deus está contigo no seu lar e com certeza Ele vai te abençoar de maneira ricamente. Mais uma vez, eu estou vendo pessoas entrando aqui a cada momento. Você que acabou de entrar, seja bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria também de dar as boas-vindas de maneira especial ao pastor Ivo Mendes, que está conosco hoje aqui, pastor da igreja de Kansas Rise, em Barking. Também ao nosso pregador, que o pastor Marcos, que ele seja bem-vindo. Acredito que não tem mais nenhum pastor conosco aqui, deixa eu só dar uma olhadinha para ter certeza. Temos o pastor Júnior Batista, lá de Goiânia. Ok, muito obrigado. Como é que é o nome dele, pastor? Júnior Batista. Pastor Júnior Batista, seja bem-vindo mais uma vez conosco nessa noite maravilhosa. Ok? Vamos dar continuidade então ao nosso programa, vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Mais uma vez, seja bem-vindo. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testar
Neste momento, eu gostaria de convidar você que me acompanhasse em oração. Vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa voz ao nosso Deus. Orem comigo, por favor. Senhor Deus eterno Pai, o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que criou os céus, a terra e tudo que nele há. Neste momento, Senhor, um momento muito especial nessa noite, na qual muitos de nós aqui separamos um tempo para ouvir a Tua voz. Por essa razão, Senhor, invocamos a Tua presença, te suplicamos o Teu Santo Espírito para estar conosco nessa noite. Que o nosso coração possa ser aquebrantado, que nós possamos ouvir a Tua voz com clareza, que tudo aquilo que vem atrapalhando a nossa conexão contigo possa, nesse momento, ser afugentado, podemos dizer assim, tirado do caminho para que não haja um impedimento entre nós e ti. Isso inclui os nossos pecados, confessados e não confessados. Ó Pai, essa é uma noite especial, pois o teu povo está convicto e decidido de participar deste movimento de reavivamento. Por essa razão, o Senhor tem mandado o seu servo, pastor Marcos, para estar conosco nesta noite. Te suplico mais uma vez, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha encher ele de poder, que ele possa falar com poder e com autoridade, assim como o nosso Mestre Jesus Cristo. Que o teu nome seja exaltado nesta noite e seja glorificado também. Tudo isso te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria já de aproveitar este momento, então, e apresentar o nosso orador dessa noite, o pastor Marcos Fayok, brasileiro, porém vive em Washington e trabalha na Associação Geral. Para aqueles que não sabem, a Associação Geral, no caso, seria o head office, né, a matriz, podemos dizer assim, da nossa igreja. E o pastor Marcos tem como objetivo de ensinar e educar o povo de Deus. Essa é uma das prioridades dele na vida. Por essa razão, essa noite, ele colocou um tempinho especial para nós. Pastor Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Eu só gostaria de orientar aqui uma pequena orientação. Nós temos aí até às 8 horas da noite e gostaria que o senhor, se por gentileza, dedicasse alguns minutinhos no final do seu sermão, da sua explanação, para que as pessoas possam interagir contigo, talvez fazer alguma pergunta. Pastor, o momento é seu agora. Lhe peço que pregue a palavra e que Deus seja louvado através de você. Deus o abençoe, pastor. Tá bem, pastor Clebson, tô vendo aí, pastor Ivo, muito obrigado. Tô vendo bastante gente que eu não conheço, que são meus novos amigos aqui, né? Novos amigos do Zoom. A gente fica cheio de novos amigos no Zoom. E eu estou olhando vários de vocês, estou vendo aqui que nós já temos 45, né? Eu vou falar o nome de alguns só, não vai dar para falar 45 nomes, né? Não vai querer que eu fale 45 nomes, né? Mas eu estou vendo aqui Dino, eu estou vendo Artemisa, eu estou vendo Manuel, eu estou vendo Andressa, eu estou vendo Luquete, eu estou vendo Erli, Diamantino, Valquíria, Florbela, só para falar alguns nomes, né? Carla, tá bom, Pastor Júnior, e tá entrando mais gente, hein? Olha aí, entrando mais gente, tá bom. Nós estamos começando o estudo de hoje baseado no capítulo 5 desse livro aqui, que você com certeza está lendo, está estudando. Não sei se você está lendo em português ou está lendo em inglês. Devia estar lendo em inglês, hein? Porque você está morando aí, né? Então, a gente tem que se enfiar, tem que aprender, tem que lutar, não tem jeito. E é bom a gente frequentar a igreja brasileira. Nós aqui frequentamos a igreja brasileira também, mas a gente tem que fazer de tudo para aprender a língua, né? Então, nós estamos em casa fazendo culto em inglês, né? No início, minha esposa não entendia nada, agora está entendendo já assim quase tudo, depois de uns 5 anos. Então, isso também é a ação do Espírito Santo. Você sabe que o dom de línguas é um dom prometido pelo Espírito Santo para um fim útil, não é para a gente sair exibindo que a gente sabe falar línguas, né?
Não, é para a gente ser útil para fazer amizade com as pessoas, para conduzir pessoas a Cristo. E Deus promete o dom de línguas. Esse é um dom prometido e a gente deve pedir por esse dom. A gente, eu digo, nós que moramos, temos essa necessidade porque a gente mora fora do nosso país, né? Num ambiente com uma língua estranha à nossa, né? Diferente. Então, nós precisamos orar por isso. Bom, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, vocês já devem ter visto várias coisas, mas eu queria só ressaltar o que eu acho aqui em Romanos, capítulo 8, versos 8 e 9. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso para mim é fundamental. A gente às vezes está muito contente de estar na igreja e a gente assim se abençoa, né? Nós nos abençoamos a nós mesmos dizendo assim: eu estou na igreja verdadeira, guardo os mandamentos de Deus, tal. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não sou dele. Posso estar na igreja, posso conhecer a igreja, posso conhecer as doutrinas da igreja, posso conhecer a liderança da igreja, posso ser um líder da igreja, e eu que posso ser pastor da igreja. Mas se eu não sou cheio do Espírito Santo, isso não significa absolutamente nada. E é por isso que a igreja pode ser algo extremamente enganador da vida espiritual. E o ministério, estou falando agora para quem é pastor, eu incluído, né? O ministério é uma profissão tremendamente perigosa para a vida espiritual. Porque a gente que está no ministério, né? E você que é um ancião de igreja, um líder de igreja, a gente pensa assim: que legal, né? Que legal que eu sou pastor, né? Puxa vida, eu estou trabalhando todo dia com as coisas de Deus. Você que é ancião de igreja, líder de igreja, diácono, sei lá, né? Líder de um departamento, sou líder da igreja. Isso engana demais, né? E é o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3. Pois dizes, rico sou, de nada tenho falta, e não sabes que você é um pobre de um coitado, de um miserável, pobre, cego, nu, né? Que você tá feio na foto e tá achando que tá abafando, né? Você acha que é o recheio do babalu, recheio do biscoito, e você não vale nada, e eu também, né? A gente não vale nada, e a gente tá achando que tá lá na igreja cantando, sabe, dando dízimo, dando oferta, e achando que tá fazendo o máximo. E não, Jesus fala assim, você nem sabe que você é pobre, cego, miserável e nu. Não, a única coisa que pode mudar essa situação é eu ser cheio do Espírito Santo. E é para isso que a gente está estudando esse livro aqui. E eu gostei demais desse livro, eu quero ler ele várias vezes, o próprio autor disse que a gente devia ler pelo menos 6 vezes para começar a entender, né? E eu quero entender, eu estou nessa busca já faz algum tempo, eu tive para desistir do ministério, é uma história comprida que eu não vou cansar vocês, porque a gente tem que ir para o capítulo, né? Mas eu algumas vezes tive para desistir do ministério porque eu não via graça no ministério, de trabalhar. Assim, eu não via a reação da igreja, eu esperava encontrar uma igreja perfeita, né? E eu via a igreja real. E eu me desanimei muito, que eu fazia programas para a igreja, ninguém respondia, e eu esperava encontrar uma igreja quente, minha igreja era fria, e eu era frio também, né? Então, eu hoje olho esse pessoal assim e falo: a igreja é tão fria. É porque você é frio também, então é porque você está nela, esse é o problema, né? Por que a igreja é fria? Porque você está nela, né? Esse é o problema. Se você fosse quente e você estivesse nela, a igreja não era fria, porque você bota uma coisa fervendo num copo d'água, como é que fica a água? Né? Você tá lá o copo de água fria, você bota um ovo fervendo, como é que fica a água? Vai ficar quente. Ah, pastor, a igreja é fria. É claro que a igreja é fria, porque você está dentro dela, né? Então o que você tem que fazer? Tem que buscar aquecer. Agora, o que aquece? É o recebimento do Espírito Santo. Então, agora vamos para a prática. A chave para a experiência prática com o Espírito Santo, né? Eu vou só... Você já leu, pelo menos deveria ter lido, né? O capítulo 5, então eu vou só ressaltar. Você pode pegar aí sua caneta, seu lápis e dar uma sublinhadinha aí, fazer... Eu rabisco tudo, sabia? E eu tô... Olha aqui, ó. Olha aqui, o meu livro tá todo rabiscadinho. Ixi, o fundo de tela não deixa... A gente tem que pôr fundo de tela para o povo não ver as bagunças de trás, né?
da gente. Daí o fundo de tela não deixa eu mostrar aqui para você meu livro todo rabiscado, mas está todo rabiscado, né? Eu vou ressaltar algumas coisas que chamaram a minha atenção nesse capítulo. E se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade para a gente conversar. Primeiro, Gálatas capítulo 3, verso 14, está no segundo parágrafo. Para que nós possamos receber a promessa do Espírito Santo pela fé. Pela fé. E o autor nos incentiva demais a gente orar pelo recebimento do Espírito Santo com as promessas de Deus, né? As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, são reais. Quando Deus promete, Deus cumpre. A gente promete e não cumpre. Eu estava me lembrando, meu pai prometeu, meu pai é uma pessoa de muita palavra, né? Mas ele me prometeu que se eu lesse o livro Mensagens aos Jovens, ele me dava uma bicicleta Caloi 10, não sei quando vocês se lembram, né? Na época que eu era pequeno, Caloi 10 era uma baita bicicleta, meu amigo, com 10 marchas, aquilo é demais. Devia pesar uns 300 quilos aquela bicicleta, mas a gente achava que era a coisa mais linda desse mundo. E meu pai falou assim, ó, se você ler o livro Mensagens aos Jovens, eu vou dar para você essa bicicleta, né? E eu, me agarrei lendo o livro ali, né? E detestei o livro, mas li o livro até o final. E é só um parênteses, né? Por que eu detestei? Porque o livro queria me levar para o céu e eu não queria, né? Então, e é por essa razão que as pessoas não gostam de ler os escritos de Ellen White, porque os escritos de Ellen White querem me arrancar do pecado e me botar na porta do céu, como a Bíblia também, claro, né? E a gente não quer, a gente só quer coisa que concorde comigo, né? Então, hoje eu olho para trás, esse livro foi uma grande bênção, mas finalmente eu acabei de ler o livro e meu pai não conseguiu cumprir a promessa, porque ele ficou doente, ele planejava comportar para conseguir um dinheiro extra para comprar uma bicicleta e acabou que não pôde comprar. Até hoje não comprou essa bicicleta para mim, mas eu ganhei a bênção de ter lido o livro. Agora, com Deus não é assim. As promessas de Deus, elas são infalíveis, né? Aquilo que Deus promete, ele cumpre, né? Então, a gente precisa aprender a orar. E aqui para mim, a paginação da versão que eu tenho aqui é um pouquinho diferente da versão em português. Eu já vi nisso na outra vez que eu estudei esse livro aqui com o pessoal, mas ainda nessa primeira parte, orando com promessas, tem, acho que é uns 4, 5 parágrafos lá para baixo, tem um verso de João, 1 João 5, 14 e 15. O verso 14 é assim: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como é importante eu aprender a orar segundo a sua vontade, né? Porque às vezes a gente pensa que orar a Deus é assim, é que nem você ter, Deus é como se fosse assim um gêniozinho da lâmpada, né? Você tá ali, achou aquela lâmpada, aí você dá uma sopradinha, aí dá umas pregadinhas assim na lâmpada, assim, aí sai o gênio na fumacinha, e aí vem no seu quarto, pois não, meu amo, fala aí o que é. Então, essa é a ideia que muita gente tem de oração. Oração, assim, é um servo que está lá para obedecer você. Escuta aqui, quem que é Deus nessa história? Não é você que é Deus, vai falar para o seu servo o que ele fazer para você. Ele é Deus, né? E ele sabe o que é o melhor para mim. Então, eu preciso orar de acordo com a vontade de Deus. Jesus orava assim. Lembra que Jesus orou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, essa questão de orar de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ela é de suprema importância, porque quando eu não oro desse jeito, não é fé. O que é fé? Fé é crer que Deus é bom demais para me dar uma coisa que não vai prestar. Ainda que eu esteja pedindo essa coisa. Eu já várias vezes pedi coisa que não prestava, e depois que eu fui entender que não prestava, mas eu estava pedindo. Então a gente pensa assim, fé é ter força para mexer com Deus, né? Para Deus dar para você o que você está querendo. Não, isso não é fé, isso é presunção. Isso não é fé, isso é remedo de fé, é presunção. Fé é você
confiar que Deus vai dar para você só aquilo que é realmente bom para você, que às vezes você não está enxergando. Então, isso é fé. A gente precisa orar com fé. Orar com fé não significa que você vai ganhar o que você está pedindo. Significa que você vai ganhar aquilo que Deus sabe que é melhor. E Jesus orou assim. Jesus falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, sim o que tu queres. E o que Deus fez? Deus não afastou o cálice coisa nenhuma. Jesus bebeu o cálice até o final e morreu lá na cruz por nós, porque esse é o plano de Deus, né? Então, eu tenho escutado muito um pregador aqui, que é romeno, mas ele trabalha aqui na Associação Geral, ele é o editor da revista Ministry, que é Pavel Goya. Procura na internet, se você compreende inglês, procura pregações de Pavel Goya, porque, minha nossa, eu tenho aprendido tanta coisa. Eu tenho aprendido que eu preciso renunciar completamente o eu. Eu preciso sacrificar completamente eu para começar a ver os milagres de Deus na minha vida. E eu não posso receber o Espírito Santo enquanto eu estiver cheio do próprio eu. Eu preciso entregar completamente na mão de Deus a minha vida, estar disposto, inclusive, a morrer na... Você sabe por que tem gente morrendo de medo de morrer? Olha que redundância, né? Mas tem gente morrendo de medo de morrer. E você sabe por quê? Porque não entregou o eu. Porque se entregar o eu, falar, Pai, o que o Senhor quer da minha vida? Como é que eu glorifico o teu nome? E se o Pai falar assim? E se o Pai falar para você, filho, você glorifica o meu nome morrendo? Ah, não. Aí não. Aí não, eu quero viver. Morrer não, tudo menos isso. Você pode pedir para eu devolver dízimo, dar oferta, ir na igreja, guardar sábado, tudo certo. Agora, para morrer, não. Então, é porque a gente não está disposto a glorificar o Pai até o último, que a gente fica aí com medo de Covid. Entendeu? Tem medo, e se morrer? Qual é o problema? Qual é o problema se eu morrer? Minha vida não está escondida em Cristo. E você lembra o que aconteceu lá com Moisés e com Arão? Deus falou assim, ei, vocês dois aí, em hora diferente, né? Em tempos diferentes, mas Deus falou para eles, chegou para vocês aí, vocês já viveram muito, agora é hora de morrer. O Moisés falou assim, tá bom, como é que eu faço? Aí Deus falou assim, você sobe lá naquela montanha lá. Aí o Moisés foi lá subindo, né, batendo papo com Deus. Senhor, o dia hoje foi legal, né? Aí Deus falou assim, ponto, agora você deita aí, que você vai morrer. Tá bom, né? Não teve arrancação de cabelo, não teve chororô, né? Não teve nada disso, não. Deitou ali e morreu. Tranquilinho da vida, fechou o olhinho, se foi. Arão, Deus falou, agora leva seu filho, chegando lá em cima, vocês trocam de roupa. Aí trocaram de roupa, imagina os dois. Agora pode abraçar os dois, abraçaram, tchau pai, tchau filho. E não teve escândalo, não teve nada, não teve, né? Não teve pedir, Deus, por favor, me deixa ficar mais. Mas qual é o problema morrer? Qual é o problema morrer para aquele cuja vida está escondida em Cristo? Então, esse é o segredo da vida. Quando a gente faz esse tipo de entrega, pela fé, confiando que Deus sabe o que é o melhor, se é para eu ficar vivo, vou ficar vivo. Vai ficar vivo. Porque Deus sabe o que é o melhor. Agora, ficar vivo quando não era para ficar, não vai compensar. Não vai compensar. Então, por que a gente não entrega a vida para Deus? Isso é fé. Fé é você entregar completamente a vida para Deus. Deixar Ele tomar o controle. Senhor, mas e se eu perder o emprego? Qual é o problema se você perder o emprego? Senhor, mas daí eu vou ficar sem renda. Qual é o problema de você ficar sem renda? E o Pavel agora estava falando num sermão que eu assisti agora, num culto da Associação Geral aqui, essa semana, ele dizendo assim, o que o pai dele fazia essa pergunta para ele, né? Ele estava para perder o emprego, ele estava para ser preso, e o pai dele, qual é o problema de você ser preso? Não, pai, porque daí eu vou perder meu emprego. E qual é o problema de você perder o emprego? Se é para você glorificar Cristo com isso, e às vezes, ele diz, a gente ora, a nossa oração é muito egoísta. Pai, me ajuda, me dá emprego, me dá isso, me livra da doença, me livra da morte, eu. Por que a nossa oração é focada em nós e não focada em glorificar a Deus? Pai, como é que eu posso glorificar o Senhor? Se eu perder o emprego, vai glorificar o Senhor, então que eu perca o emprego. Se eu ficar doente, se eu morrer, vai glorificar o Senhor? E com isso eu glorifico o Senhor? Então, Senhor, eu quero glorificar o Senhor. Como é que eu posso glorificar o Senhor? E essa é uma oração de rendição, quando a gente rende a vida da gente para Deus. Então, a gente pode começar a ver os milagres de Deus na vida da gente. E aí, Satanás perde a força, porque a força de Satanás sobre a gente é o medo.
Satanás manipula a gente com medo, medo de Covid, medo de perder emprego, medo disso, medo daquilo. E quando você entrega tudo para Deus, qual força que Satanás tem sobre você? O que Satanás vai fazer contra você? Satanás fala assim, não tem mais jeito com essa pessoa, eu não consigo mais fazer nada. Porque se eu ameaço de matar, a pessoa diz, pode matar, pode matar. Se é para glorificar o nome de Jesus, pode matar. E foi assim com Paulo. Né? E aí você lê aqui, onde é que eu achei, aqui na página dos 2 grupos de promessas, né? Tem a descrição de um enviado do Papa que estava descrevendo a morte de um mártir, né? Olha que interessante. Os mártires portavam-se com a mente constante quando a última hora se aproximava. Eles se preparavam para o fogo como que eles estivessem preparando para uma festa de casamento. Vou morrer! Né? Vestindo a roupinha, se arrumando porque vai para o fogo, vai morrer. Eles não proclamavam nenhuma, não emitiam nenhum choro de dor, nenhum grito de dor, nenhum choro de dor. Quando as chamas se levantavam, eles começavam a cantar hinos. E mal a força do fogo conseguia parar o cântico deles. Por quê? Vida completamente entregue para Deus e crença na vida futura. Nosso olho não tem que estar nas coisas daqui, nosso olho tem que estar no que o Senhor está preparando para nós, na vida eterna que está para vir. É isso, é lá que o nosso olho tem que estar, é para lá que a gente tem que estar olhando, né? Então, nós devemos pedir somente a ação do Espírito Santo que pode colocar em nós essa entrega. Quando a gente fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, a gente não pensa no que isso significa. E entrega é entrega de tudo, inclusive da vida. Né? Vou entregar a vida. Ou seja, se o Senhor quer que eu morra, amanhã está aqui, Senhor, está aqui teu servo. Né? Seja feita a tua vontade. Né? Se isso glorificar o teu nome, que assim seja. Né? Eu tive minha mãe faleceu agora fazem 2 meses, foi uma experiência muito interessante. Né? E a minha irmã me anunciou às 4 horas da manhã que minha mãe tinha morrido, e aí você tem que fazer a entrega da mãe para o Senhor. Senhor, se vai glorificar o seu nome, seja feita a tua vontade. Né? Então, mas por que o Senhor não preservou minha mãe? Minha mãe com 84 anos. Por que tinha que viver mais? Não seria egoísmo da minha parte minha mãe viver mais? Por que ela tinha que viver mais? Por que eu tenho que orar para minha mãe viver mais com 84 anos? Né? Será que não está bom já a vida? Né? E não é hora de descansar? E eu também não vou descansar quando chegar essa hora? Por que a gente não deixa o cumprimento da vontade de Deus? Agora, tem um outro lado da moeda que Ellen White fala no livro Grande Conflito, que faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração de fé coisas que ele não concederia de outro modo. Mas desde que essa oração seja feita dentro da vontade de Deus, como a gente viu agora há pouco, né? E a gente ora a Deus pedindo o derramamento do Espírito Santo, e aí se a gente ora e a gente não sente nada, e a mesma coisa que oração de confissão. Tem gente que pecou um pecado grave, eu espero não ter acontecido com ninguém aqui, que está aqui, mas vamos supor que você adulterou, você matou alguém, fez uma coisa grave, uma coisa realmente séria, né? E você não foi pego, mas você está com medo das consequências. É um problema, você não sabe se você vai confessar a Deus por medo das consequências ou realmente porque você não queria ter pecado. Né? Então você vai e confessa o pecado para o Senhor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a condição para você ser perdoado, você ser purificado, é confessar. Você confessou, está perdoado. Você está entendendo? Confessou, está perdoado. Aí você levanta da oração, confessou, Senhor, eu confesso que eu errei, estou em desacordo com a tua palavra, me perdoa, meu Deus. Você levanta da oração e não sente nada. Né? E aí? O que você me diz? Foi perdoado ou não foi perdoado? Porque você levantou da oração, você não sente nada. Você confessou o pecado, mas não sente nada.
Quem acha que foi perdoado, quem acha que não foi perdoado? Quem acha que foi perdoado, levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Quem acha que não foi perdoado, deixa eu mexer aqui com o meu. Os outros estão no... aqui. Quem acha que não foi perdoado, levanta a mão. Bom, isso é muito interessante que a gente estudou nesse capítulo. Você vai viver, você vai fazer uma escolha, você vai viver pela fé ou pelo sentimento. Né? Fé não é sentimento. Fé é crença na palavra de Deus. Você vai crer no seu coração, você vai crer na sua palavra, você vai crer nos seus sentimentos, ou você vai crer na palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, ó, você lê lá na Bíblia, João 1,9. Se confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Aí eu confesso, mas eu não sinto nada. Aí eu vou decidir em quem que eu vou crer. Eu vou acreditar em mim, ou vou acreditar na palavra de Deus? Né? Tem pessoas e religiões modernas, algumas religiões pentecostais, ensinam as pessoas a confiar demais nos próprios sentimentos. Eu estou sentindo alguma coisa. E aí, quando não está sentindo nada, eu não sinto nada, vou nessa igreja e não sinto nada. Você não tem que sentir nada. Essa é a verdade, você não tem que sentir nada. Você tem que crer. Fé não é sentimento. Fé é crença na palavra de Deus. E eu vou dizer para você, fé é, na maioria das vezes, você contrariar o seu sentimento. Vou dar um exemplo para você. Seu casamento está uma brigaçada terrível. É uma confusão, é uma confusão. O casamento está uma desgraça. Está terrível o seu casamento. Tudo lá dentro de você fala assim, separa, 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 separa. E aí, você vai fazer o quê? Sabe o que os papo cabeça por aí falam? Né? Os papo cabeça, assim, você tem que seguir o seu coração. O pessoal não fala isso? Você tem que seguir o seu coração. O que a palavra de Deus fala para mim? Você não tem que seguir o seu coração. Se você conseguir o seu coração, você está lascado, meu irmão. Você está lascada, minha irmã. Você está arruinado, a sua vida está arruinada. Por que você não deve seguir o seu coração? Porque a Jeremias 17:9, li hoje, Jeremias 17:9 diz assim, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, quando você acostuma a seguir o seu coração na vida espiritual, você tem uma vida espiritual derrotada. Agora, eu vou falar um negócio para você. Se você não lê diariamente a Bíblia, se você não estuda a sua lição de escola sabatina, se você não lê regularmente o Espírito de Profecia, sabe o que sobra para você seguir? Ou os pitacos da sua sogra, ou o seu próprio coração, ou as ideias do seu vizinho, do seu amigo, entendeu? Claro, porque o que você vai seguir? Você não sabe a voz de Deus. Onde é que você encontra a voz de Deus? Bíblia, Espírito de Profecia, lição de escola sabatina. Mas eu não leio essas coisas, né? Tem gente que tem religião de videozinho, né? Você já viu? Religião de videozinho de WhatsApp. Onde é que ele se alimenta? Videozinho do WhatsApp. Pastor, eu vejo todo dia, sigo esse pastor lá. Meu amigo, que loucura que você está fazendo. Não estou falando que você não vê videozinho, mas isso aí é quando você não tem nada para fazer. Agora, sua comunhão com Deus não pode vir de comida de segunda. Tem que ser comida de primeira. Comida de primeira é você ir direto na palavra de Deus. Você se alimentar diretamente da palavra. Porque se você segue um pastor que é pica-fumo, um gravador de videozinho que é pica-fumo, como eu posso ser um pica-fumo desse também, né? Você está seguindo o camarada, a Bíblia diz, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Você já não leu esse verso? Se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Então, eu não posso. Nós estamos no tempo do fim, Jesus voltando, e eu com religião de videozinho de WhatsApp, videozinho de não sei o que lá. Não pode, você tem que estar radicado na palavra de Deus. Então, aí o Espírito Santo vai tomar posse da sua vida. Uma coisa que eu achei muito interessante, ele dizendo aqui que a gente deve orar, citando Marcos 11:24, deve orar e dizer, por isso vos digo, disse Jesus, tudo que pedirdes em oração, crendo que vão receber, vocês receberão. Né? E aí, Ellen White diz aqui,
no livro Educação, página 258, ela diz assim: nós não devemos olhar para a evidência exterior da bênção. Os presentes de Deus estão na promessa. E nós devemos sair para o trabalho assegurados de que as coisas que Deus prometeu, Ele é capaz de cumprir. E que os presentes dele, os dons dele, que nós já possuímos, acontecerão quando nós mais precisarmos. E aí uma coisa muito interessante, uma declaração de Roger Morneau. Eu não sei se você já leu livros desse camarada. Tem livros, a Casa Publicadora publica livros dele. É bom você ler de dia, viu? Não lê à noite não, porque o cabelinho, cabelinho arrepia. Se você lê à noite, minha nossa! Lê de dia, meio-dia, claro, assim, porque é de arrepiar, o livro é de arrepiar. E ele fala assim, porque ele foi satanista, né? Você sabe, ele foi satanista. Ele entrou lá dentro do satanismo e minha nossa, ele conta muita coisa de lá e muito interessante. Olha o que ele fala. Ele fala assim, os espíritos demônios encorajam as pessoas a ouvir os seus sentimentos em vez de ouvir a voz de Cristo, seus profetas. Claro! Os espíritos demônios encorajam você a ouvir a voz dos seus sentimentos e não a ouvir a voz da palavra de Deus dos seus profetas. Por isso que o povo não gosta de ler Ellen White. Né? Você já viu alguém falar assim, nossa, não vejo a hora de ler livro de Espírito e Profecia, que coisa maravilhosa que dele. Não existe. Por quê? Porque não é a nossa natureza, não gosta dessas coisas. Não gosta, porque você sabe que você vai apanhar. Você sabe que você vai apanhar, você sabe que você vai tomar cascudo, você sabe que você vai, né? Aí você não quer ler essas coisas, você só quer ler coisa legal que concorda com você. Então, por isso que as pessoas não leem Espírito e Profecia. E os demônios, os espíritos de Satanás, eles querem fazer você não seguir os escritos dos profetas, mas seguir os seus próprios sentimentos. E aí ele diz aqui, me perdi aqui, deixa eu ver se eu acho onde é que eu estava. Ah, sim. Em nenhuma outra maneira mais certa pode os espíritos, os demônios, obter controle sobre a vida das pessoas sem que os indivíduos percebam o que está acontecendo. Nossa! Você vai atrás dos seus sentimentos, quando, na verdade, quando você acostuma tomar decisões baseadas nas suas percepções, os seus sentimentos, e não na revelação, na Bíblia, no Espírito e Profecia, não os princípios ali dentro, né? Você vai atrás dos seus sentimentos e você acha, não, eu sou livre para fazer o que eu quero, quando, na verdade, você está seguindo nada mais, nada menos do que as sugestões dos demônios, dos espíritos de Satanás, dos espíritos de demônios. Você imagina que coisa terrível? Eu achei muito interessante. E a seguir, eu estou agora naquela sessão que o título é Dois Grupos de Promessas. Deus tem dois grupos de promessas, né? E ele fala isso. É muito importante você fazer uma cuidadosa distinção entre as promessas na Bíblia. Você tem as espirituais, as promessas espirituais, por exemplo, para perdão do pecado, a promessa de recebimento do Espírito Santo é uma promessa espiritual, o poder para fazer o seu trabalho. Estas promessas estão sempre disponíveis. Mas, isso quem fala é Morris Vanden, né? Mas, por outro lado, existem promessas por bênçãos temporais, mesmo por proteção da vida, que nos são dadas em certas ocasiões e são seguradas em outras ocasiões. São retiradas em outras ocasiões, conforme a providência de Deus achar melhor. Isso que a gente tem que entender. As promessas espirituais, elas são sempre disponíveis. Agora, as promessas temporais, elas são concedidas ou retiradas conforme a providência de Deus achar melhor. Por exemplo, a gente não tem uma promessa lá na Bíblia, se passares pelo fogo, né, ele não te queimará, se passares pelas águas, elas não te submergirão, né? Não tem essa promessa na Bíblia? Se passar pelo fogo, não vai queimar você. Aí a gente conta aquela história tão linda dos 3 hebreus jogados lá na fornalha de fogo ardente, andando, sim senhor, lá, né? Andando, o fogo queimando as cordas, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles, e um parecido com o Filho do Homem lá andando com eles. Mas a gente não costuma contar a história de João Hus,
que viveu aí perto de onde vocês vivem, né, que foi queimado na estaca e que morreu cantando. E onde é que está aquela promessa de que quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar? Não, mas então a gente tem que entender bem, né? Então a gente não vai morrer nunca porque é cristão? Não, eu sou cristão, não vou morrer nunca, né? Sempre que tiver para morrer, eu vou orar, Senhor Jesus, me livra da morte, por favor, meu Deus, me livra da morte. Aí você vai viver quanto? 100, 200, 300, 400, 500 anos? Né? Não, a gente sabe que não é assim. Então, promessa de bênçãos temporais, elas são condicionais à sabedoria de Deus, ao discernimento de Deus, mas muitas vezes são concedidas. Por exemplo, as bênçãos para o dizimista, aquele que dizima. Essas bênçãos são prometidas na palavra de Deus, mas há situações de pessoas que dizimam e estão enfrentando grandes dificuldades. Então, como é que você explica isso? Eu achei muito interessante essa explicação aqui do Morris Venden, né? De qualquer maneira, fé é confiar não no que você está vendo, mas você confiar na palavra de Deus, né? E isso é fundamental para a gente receber o Espírito Santo. Tem muito mais coisa aqui, porque esse capítulo é um capítulo cheio de coisas maravilhosas. Depois, tem uma sessão mais para frente, que é orando pelo Espírito Santo. E aí o autor cita várias promessas da Bíblia, vários versos. O primeiro deles é Lucas capítulo 11, verso 13, depois Atos capítulo 5, verso 32. Eu quero chamar a atenção sua para Atos 5, 32. E nós somos testemunhas destas coisas, e assim também o Espírito Santo, a quem Deus tem dado àqueles que lhe obedecem. Quem que recebe o Espírito Santo? Quem obedece. Tem uma área na sua vida que você ainda não está obedecendo a Deus? Ore a Deus, fala com Deus, faz como Davi, né? Examina-me, ó Deus, vê se é em mim um caminho mau, guia-me, sonda o meu coração, meu Deus, tem alguma área da minha vida, porque tem gente que sempre quer estar bonito na foto, ele nunca quer que Deus examine ele de verdade mesmo. Senhor, me mostra, porque se Deus mostrar que tem alguma coisa que eu não estou correto, eu vou ter que mudar, e eu não quero mudar. Eu quero ir para o céu desse jeitinho que eu sou aqui. Comendo as coisas que eu como, bebendo as coisas que eu bebo, vestindo as coisas que eu visto, ou não vestindo as coisas que eu devia estar vestindo, né? Porque em alguns casos tem gente que é falta de roupa, né? E com os adornos que eu gosto, eu quero isso porque eu acho que está certo. Eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho. Eu acredito. De novo, sentimento. Eu tinha uma filha minha, uma vez, falou assim, pai, por que eu não posso usar brinco? Por que eu não posso usar isso? Minha filha, se eu falar para você, não vai adiantar, porque é seu pai. Você tem que olhar na palavra de Deus. Você vai perguntar, esse tipo de pergunta você vai perguntar para pastor? E se o pastor falar que não tem nada a ver, você vai usar? Mas quem é o pastor para falar, para deixar ou não deixar você usar brinco? Estou só dando um exemplo, né? Brinco é um exemplo que você pode estender para milhões de coisas na vida, né? Você vai perguntar para o pastor se você pode usar brinco ou não, né? O pastor sabe se o pastor tem autorização para permitir ou para proibir você de usar esse tipo de coisa? Não. Pastor, você tem que ir para a palavra de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus, é Bíblia e profecia, né? O que eu como, o que não como, o que eu devo comer, o que eu não devo comer, o que eu devo beber, o que eu não devo comer, os pequenos detalhes, porque se eu não obedeço a palavra conhecida de Cristo, aquilo que eu conheço, e eu também sou responsável por aquilo que eu poderia ter conhecido, mas não quis conhecer, né? Tem gente que diz, eu não vou ler esses livros, eu não vou ler livro de Espírito e Profecia porque eu não quero nem saber. Ele imagina que não sabendo a responsabilidade vai ser menor. Não, eu sou responsável pelo conhecimento que eu poderia ter obtido, mas eu não quis obter. Porque eu tenho medo que se eu enxergar a luz, eu vou ter que mudar alguma coisa na minha vida. Então, esse tipo de raciocínio é uma barreira para o recebimento do Espírito Santo. Eu não posso receber o Espírito Santo enquanto eu viver uma vida de rebelião contra a vontade de Deus. Eu vou ficando na igreja aí, todo mundo faz o que eu faço, né? Todo mundo come o que eu como, todo mundo anda do jeito que eu ando, todo mundo se veste do jeito que eu me visto, né? Até a esposa do pastor, até o pastor também, até...
Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Não, então eu vou ficando assim, porque quando Jesus voltar, se eu não sair da igreja, se eu estiver dentro da igreja, Jesus me leva com a igreja, tudo, eu vou de carona com o povo da igreja, porque eu fico na igreja. O negócio é não sair da igreja. Você já viu gente pensando assim? Né? E a pessoa está enganada pela igreja. A igreja é uma enganação, porque ela está lá imaginando que vai ser salva só porque está na igreja, só porque pertence à igreja. Não. Se o Senhor não estiver purificando a minha natureza, meu coração, a salvação é uma coisa individual. A gente não vai nem de casalzinho para o céu, né? O marido pode se salvar, a mulher pode se perder, a mulher pode se salvar, o marido pode se perder. A gente não vai de casalzinho, não vai de mãozinha dada para o céu. É individual a salvação. Então, achei muito interessante esse texto. Um outro texto, João 7,37, fala sobre a importância de ter o desejo. Se alguém tem sede, vem a mim e eu lhe darei beber. E se eu não tenho desejo? Por exemplo, eu não tenho desejo de receber o Espírito Santo. Fala a verdade para Deus. Fala a verdade para Deus. Fala assim, Senhor, o Senhor sabe, não dá para você enganar Deus. Você pode enganar a mim. Você pode enganar a sua esposa. Mas Deus não tem como enganar, não. Ele sabe. Não adianta você falar, Senhor, como eu queria receber o Espírito Santo. Quer nada. Você não quer coisa nenhuma. Então, fala a verdade para Deus. Deus ama a verdade. Então, você chega para Deus e fala assim, Senhor Deus, eu sei que eu devia querer receber o Espírito Santo, mas eu não quero, não. O Senhor sabe que eu não quero, não. Então, eu vou pedir um negócio para o Senhor. O Senhor faz aquele negócio que o Senhor fez para o Davi. Lembra que o Davi falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto? Então, eu também quero esse negócio aí. Porque eu não tenho vontade de receber o Espírito Santo, não. Mas eu sei que eu precisava. Então, meu Deus, por favor, meu Deus, põe em mim a vontade para comer o que é saudável, a não comer, e tira de mim, Senhor, a vontade de beber aqueles negócios de cor escura, assim, aquele líquido de cor escura, assim, que eu sei que não é bom para mim, Senhor Deus. O Senhor fala que não é bom, e eu tenho gosto por aquela tranqueira. Meu Deus, me ajuda. Porque não adianta você só parar de beber e ficar gostando, entendeu? Você está pecando igual. Os outros tomando ali, você só, né? Só de butuquinha ali, sentindo o cheirinho e ai. O que adianta isso? O Senhor quer transformação de coração e não transformação de atitude. A transformação do coração precede, ela vem antes da transformação da atitude. E ela vem em resposta à oração. E isso é uma das ações do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não vem para abençoar vida suja. Ele vem para limpar quem quer ser limpado. Então, se eu reconheço que a minha vida não está em harmonia com a vontade de Deus, em algum aspecto, pequeno que seja, eu devo dizer, meu Deus, estou aqui, me ajuda. Eu sem o Senhor, eu não posso. Eu posso mudar minhas ações, mas eu não posso mudar os meus gostos. Não é verdade isso? Na verdade, eu posso deixar, só usando esse exemplo, eu posso deixar de tomar aquele negócio lá, mas eu continuo gostando. Então, o meu gosto não mudou. Né? Eu ainda sou aquela pessoa. O que precisa é uma nova natureza. E eu vou finalizar com Ezequiel 36, verso 26. Deus fala assim, dar-vos-ei um coração novo, porém entre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne, né? Então, e quem faz isso é o Espírito Santo que faz isso. Ele transforma a minha natureza e me faz gostar do que é correto, do que é saudável, do que é puro, do que é bom. Não é que você faz assim, tudo bem, eu vou fazer para ir para o céu. Né? Não. O Espírito Santo transforma a natureza. Você realmente vai gostar daquela coisa e vai deixar de gostar do que você gostava antes. Isso que é vida eterna, isso que é salvação. Né? E é isso que o Senhor está nos oferecendo através do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, a vida na igreja, minha gente, é uma coisa muito árida, muito ruim. Né? Você tem que ficar fazendo o que você não gosta. Puxa, sábado eu queria estar passeando num parque, mas tem que ir na igreja para ir para o céu. Aí você vai lá para a igreja, não vê a hora de acabar aquele maldito daquele sermão. Né? Não é assim? Você fica olhando no relógio ali, nossa, não acabou esse pregador, está demorando demais. Por quê? Porque seu coração não está lá. Sua vontade não está lá. Né? Você não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de vigília, não tem vontade de pequeno grupo, não tem vontade de ler Espírito e Profecia, não tem vontade de comer comida correta, não tem nada dessas vontades. Por quê? Porque você é normal, igual eu, também não tenho vontade, não. Agora, o que precisa fazer? Por isso, toda manhã, precisa da presença de Deus,
pedir a dotação do Espírito Santo, e é todo dia, não é uma vez na vida, é todo dia, Paulo fala, todo dia eu morro, receber o Espírito Santo faz a limpeza do interior, né? E aí coloca em mim um coração novo, uma vontade nova, desejos novos, impulsos novos. Tem mais coisa interessante aqui nesse livro, mas nosso tempo já foi. Então, Deus abençoe você. Não confia só nessa revisãozinha michuruca aqui que eu fiz, não. Você tem que ir lá por você mesmo e ler o livro, porque esse livro pode fazer mudança no seu casamento, na sua vida de trabalho, na sua saúde, e esse livro pode mudar muita coisa, porque está falando de um negócio muito precioso que é receber o Espírito Santo. Ok? Então, um abraço para vocês. Deus abençoe, boa noite aí. Tenham um bom sono. Eu ainda estou no meio da tarde aqui. Para mim, são quase 3 da tarde. Pastor, fique à vontade se o senhor quiser terminar com uma oração para nós, e aí logo depois nós teremos uma música para reflexão. Legal, então vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor sabe quem nós somos de verdade. O Senhor sabe o conflito que existe dentro de nós. Em alguns momentos, nós cedemos à vontade do Espírito Santo e temos desejo pelas tuas coisas, mas muitas vezes nós não temos desejo pelas tuas coisas, não temos desejo pelo que é puro, santo, reto, saudável, amável, de boa fama. Senhor Deus, nós reconhecemos a necessidade de receber o batismo do Espírito Santo diariamente. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui não para fazer show de santidade, mas para mostrar que nós estamos querendo buscar uma coisa que não temos. Nós queremos fazer entrega da nossa vida ao Senhor, completa da vida, deixar o Senhor tomar o controle, o Senhor dirigir nossa vida para onde o Senhor quiser. Tem algumas pessoas que estão pensando ficar aí e voltar para o Brasil, como tem gente aqui também onde eu moro. Senhor Deus, que essas pessoas parem de pensar e coloquem a vida nas tuas mãos. Se o Senhor quer que volte, volta. Se o Senhor quer que fique, fique. O Senhor sabe o que é o melhor. O Senhor dirige todas as coisas. Nos ajuda a nos submetermos completamente, Senhor, ao teu domínio sobre a nossa vida. Nós pedimos estas bênçãos, Senhor. Pedimos o derramamento do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, vem transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Que Deus te proteja, que te guarde. Olha só, muito obrigado pela sua presença conosco aqui nesta noite. Com certeza, o Senhor esteve presente na sua casa, o Espírito Santo esteve aí contigo também na sua casa. E mais uma vez gostaria de agradecer a todos pela companhia. Pastor Marcos, muito obrigado mais uma vez. Mensagem poderosa, relevante. E com certeza o Senhor atendeu meu pedido, pregou a palavra, falou com poder e autoridade. Que Deus seja louvado pela sua mensagem. Gostaria de mais uma vez agradecer aqui a presença de todos. Eu vi o pastor Fabrício conosco também. Pastor Fabrício, Deus abençoe você. Pastor Júnior Batista que esteve conosco. Pastor Ivo também. E gostaria também de aproveitar
Agradecer o pessoal aí da mídia que esteve trabalhando conosco. Sem vocês, com certeza, nada disso que está acontecendo poderia acontecer. Que Deus abençoe vocês ricamente. E para finalizarmos, como eu havia prometido, pedido para o pastor, né, para que realmente deixasse alguns minutinhos aí, para se alguém quisesse fazer alguma pergunta com o pastor, nós assim vamos permitir. Mas antes disso, eu só gostaria de fazer alguns anúncios rapidinho aqui. Lembrando que amanhã não tem o culto do reavivamento, mas porém na quinta-feira, no dia 19, certo? O pastor Wesley vai estar conosco, você é o nosso convidado. Lembrando que essas atividades é às 7 horas da noite. E amanhã nós teremos também, a Igreja de Bar que está promovendo um culto de gratidão organizado pelos Desbravadores, Rise and Star, e também nós temos aí 2 atividades pela Igreja de Kansas Rise, ok? Estão aí os cartazes, vocês são convidados, e também nós temos aí a Grande Esperança também, organizada aí com o pastor Diego Barros, também a Igreja de Barking está organizando. Os links vão ser distribuídos daí de acordo com os pastores de vocês, eles vão estar distribuindo. Lembrando também, o último dos anúncios, lembrando também, domingo, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, com o pastor Eleazar. Você é nosso convidado também, por favor, não perca, assim como essas atividades aqui da quinta-feira está sendo muito bom, e da quarta também, certo? Quem não participou conosco quarta passada, foi muito bom, nós tivemos o pastor Theo Rio, e quarta-feira que vem, já vou adiantar aqui também, vou fazer um spoiler, se assim vocês me permitem. Quarta-feira que vem, quem vai estar conosco vai ser o pastor Eustáquio Andrade. O pastor Eustáquio era membro da Igreja Central e hoje é pastor no Brasil daí. Então, você é nosso convidado daí. Ok, se alguém tiver alguma perguntinha ou quiser falar algum alô aí para o pastor, nós temos aí exatamente 2 minutos, ok? Fique à vontade. Acho que o pessoal da mídia pode liberar o microfone de alguém, se alguém quiser dar um alô ou fazer alguma pergunta ao pastor. Pastor Bonfim, tudo bom? Tudo bem. Acho que você não se lembra de mim, né? Ah, Coral Carlos Gomes, na tua época, na do Jader. Nós cantávamos a Nilce. legal, Nilce. Vamos ver você aí. Pois é, já estou aqui há 20 anos. Aqui a minha metade, aqui há 30 anos a minha metade. Aqui. Olá, pastor, tudo bem? Legal. Tenho 2 filhas que moram aí na Califórnia, no Ima College. Os esposos estão terminando teologia. Quando você for lá, você vai vê-las. Nicole e Dona. Legal, ótimo. Muito prazer. bom. Eu estava em off, mas eu te ouvi bem essa noite. Ótimo. Foi um prazer. Igualmente, igualmente. Aqui 15 dias é o Wesley Payer que vai pregar para a gente aqui. Vai ser muito bom. Ótimo. Um abraço. Igualmente. Pastor, tudo bem? Sou eu, Flávia. Eu fiz o convite para o senhor, só queria agradecer, tá? Flávia. O tempo foi corrido, mas que Deus possa abençoar a igreja e todos o senhor no seu trabalho, no seu ministério também. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um Se prazer. alguém precisar do PDF do livro, a gente tem com os pastores, ok? Uhum. Pastor, tem uma perguntinha aqui no chat nosso, as pessoas estão perguntando o nome do pastor romeno. Opa. Que o senhor mencionou. Como é que é o nome dele? Então, deixa eu colocar aqui no chat para todo mundo. Estou colocando ali. Pavel Goya. Você põe no YouTube e você vai encontrar várias mensagens dele. Essa mensagem, eu não sei quantos de vocês usam Spotify. Spotify é uma plataforma de áudios, né? Essa mensagem, pena que eu não pensei, eu não vou procurar agora, que vou cansar vocês, mas essa mesma mensagem de hoje, um pouquinho diferente, ela está disponível no meu canal do Spotify. Você põe lá PR Marcos Bonfim, meu Bonfim é com M no meio e M no final, você vai ter essa mensagem lá, né? Para quem usa o Spotify. Às vezes é bom, na hora dessa caminhada, você escutando alguma coisa, né? E tá bom.
Legal, pastor. Obrigado, viu, pastor? As ordens. Tá bom. Pastor Bonfim, o senhor foi departamental, se eu não me engano, da Escola Sabatina na Associação Catarinense, um tempo atrás aí? Não foi Escola Sabatina, mas trabalhei na Associação Catarinense, sim. Ah, tá. Não, eu lembro, conheci o senhor de lá. Não sabia exatamente qual que era o departamento que o senhor trabalhava. Estou fisionomia familiar para mim mesmo. Faz um bom tempinho lá. Eu lembro muito bem do senhor lá na associação, lá nas igrejas lá. Verdade. Que legal. Verdade. Vou incomodá-lo aí daqui mais um tempinho aí, pastor, para convidá-lo para pregar para nós aí também, tá certo? Bom, tá bom. Com prazer. Com prazer. Grande abraço aí, pastor. Bom revê-lo aí. Hein? Olha, muito bacana ver que comunidade grande vocês têm. Quantas igrejas vocês têm em Londres? Ou na redondeza aí? Brasileiras? Nós temos, Fala portuguesa. em Londres mesmo, nós temos Central, Kensal Rise, Wembley, sul de Londres, Barking, e aí fora de Londres nós temos a Oxford, que é do pastor Fabrício, temos Swindon, que é do pastor Fabrício também, e em Peterborough nós temos uma comunidade também de língua portuguesa com o pastor Stanley, lá também. Nossa, que E coisa. uma em Manchester. Não imaginava que tinha tanto assim. Olha, que legal. Muito bom. Esqueceu da Igreja do Sul. Nossa, vamos botar no pescoço. Não, eu falei, Igreja do Falou Sul. do Sul. Esqueceu, foi Manchester, pastor. Okay. Falei sim. Falei Falou sim. sim. A do Sul falou. Ok, pastor Ivo, então entrego para ti. Se quiser fazer algum encerramento, fique à vontade, pastor. Quero agradecer ao pastor Bonfim, muitíssimo obrigado por ter nos abençoado aí com essa bela mensagem, e que Deus continue te usando. Amém. Lembro de você o tempo que você esteve lá no Rio Grande. Escola do Camaquã, acho que você deu aula lá um tempo. Eu trabalhava na associação na época. Quem trabalhou lá foi meu irmão. Não foi você? E coitado é parecido comigo, coitado, né? Sim, também, então é por isso. Mas eu depois fui membro da Igreja do Camaquã também. Aí eu trabalhava na associação, fui membro. Você talvez já não estava mais lá. Eu saí de lá em 95. Fui para o máximo. Exatamente, quando eu cheguei você não estava mais lá. Muito obrigado, pastor. Deus o abençoe muitíssimo. Tem bastante pastores brasileiros aí na sessão geral, né? Estão fazendo... Eu não sabia que o senhor estava lá. Tem um bocado, sim. O senhor está em que área na sessão geral? Mordomia cristã. Ok. Era o senhor que fazia programas para o Novo Tempo ou era o seu irmão também? Não, era eu, sim. Tá, então, pelo menos era você. Tá bom, gente. Então, uma boa noite para vocês aí. Foi um prazer, viu? Muito obrigado, pastor. Aí é boa tarde? Não, é boa noite também. Né? Aqui é boa tarde. Aqui são 3 da tarde, mas daqui a menos de 2 horas já está escurecendo. Aqui escurece muito rápido. Tá igual aí também. Essa época é parecido, né? Nós estamos na mesma altura. Tá bom. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem 2, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o
seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.